Olá, pessoas queridas. É sempre uma alegria muito grande poder registrar aqui nesse canal mais uma mensagem que possa abençoar a sua vida, o seu coração e possa abençoar o seu início de semana. Quero desejar que Deus abençoe muito a sua semana, a sua jornada de trabalho, abençoe toda a sua família e que tudo possa ir muito bem com cada um de nós. Quero de maneira carinhosa agradecer a vocês que semanalmente têm acompanhado aqui no nosso canal as mensagens aqui publicadas. Agradecer a vocês que têm divulgado as mensagens que temos compartilhado e convidar você que ainda não é um inscrito a se inscrever no nosso canal apenas clicando aqui embaixo. Você que está conhecendo o nosso canal pela primeira vez, não deixe de ser um inscrito, de maneira que essa plataforma e esse canal digital possa se fortalecer e dessa forma se transformar num veículo onde a palavra de Deus possa se tornar cada vez mais conhecida. Independente do seu credo religioso, as nossas mensagens não têm caráter religioso. Pessoas de vários credos têm sido abençoadas pelas mensagens aqui publicadas, porque as mensagens aqui publicadas são mensagens que vêm de Deus e têm como objetivo abençoar a nossa vida e o nosso coração. O grande propósito de Deus é abençoar a nossa vida e trazer paz e alegria ao nosso coração. Toda semana temos buscado gravar num cenário que nos remeta à grandeza da obra de Deus. Então que Deus seja louvado pela grandeza de tudo aquilo que Ele criou. Como vencer os nossos medos? Essa é a devocional de hoje. Do Evangelho segundo escrito por Mateus, capítulo 8, verso 26, palavras de Jesus. A eles apavorados perante a tempestade, Jesus disse: por que esse medo, homens de pequena fé? Jesus está aqui diante dos seus discípulos que sentem medo de algo que estão vivendo. E Jesus os repreende dizendo: por que vocês estão com medo, temerosos, homens de pequena fé? O medo, ele faz parte da natureza humana. Desde criança e ainda adultos, sentimos medo. Medo de muitas coisas que fazem parte da nossa vida. Existe uma metáfora que diz que um certo camundongo vivia com medo do gato. E o mágico, então, com pena daquele camundongo, o transforma em um gato para que o seu medo, então, terminasse. Mas agora o medo dele é o medo do cão. E o mágico, novamente com pena, o transforma em um cão. E ele mesmo como cão ainda tem medo. E o seu medo agora é da pantera. E o mágico, mais uma vez com pena, o transforma em uma pantera. E agora aquele camundongo, que agora é uma pantera, sente medo dos caçadores. E então aquele mágico transforma aquela pantera novamente num camundongo e diz: olha, não tenho mais como te ajudar. A sua coragem é de um camundongo. E eu quero compartilhar com você sobre esse tema, porque o medo é algo que faz parte do nosso cotidiano. E hoje nós vemos que um número muito grande de pessoas tem vivido síndrome do pânico. E o que é a síndrome do pânico? É um transtorno de ansiedade caracterizado por crises inesperadas. E aquilo que promove a síndrome do pânico, uma das principais características da síndrome do pânico é o medo. O medo, ele pode provocar essa síndrome do pânico por meio de inseguranças, incertezas, medos de muitas coisas. Nós sentimos medo de muitas coisas. Sentimos medo de ficarmos desempregados. Sentimos medo de ficarmos doentes. Sentimos medo quando há uma troca de governo. Sentimos medo das incertezas, daquilo que está diante de nós. Na pandemia recente, nós tivemos medo da morte. A cada nova estatística divulgada, a
cada novo boletim apresentado, nós nos sentimos com medo da morte, da contaminação, sentimos medo de até onde tudo aquilo que estávamos vivendo chegaria. Sentimos medo de catástrofes naturais, sentimos medo de muita coisa. E nós não podemos deixar que o medo tome conta das nossas vidas, porque quando o medo não é enfrentado, ele nos paralisa, ele interfere na nossa saúde, na nossa vida, e por isso nós precisamos enfrentar os medos que estão diante de nós. O medo, ele nos paralisa, é como uma implosão no nosso interior, trazendo perturbação à nossa alma, e por isso precisamos enfrentá-lo. Quando nós não enfrentamos os nossos medos, ele vai se tornando um gigante diante de nós, vai crescendo e nos amedrontando cada vez mais, a ponto de nos sentirmos paralisados, sem sabermos o que fazer. Shakespeare, ele diz o seguinte: nossas vidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 31, existe um episódio bastante interessante, que é quando Jesus chama Pedro para ir até ele, caminhando sobre as águas. E o texto sagrado diz que Pedro deu alguns passos sobre as águas, caminhou sobre as águas, mas em dado momento Pedro sentiu medo ao olhar para as grandes ondas, por tudo aquilo que estava à sua volta. Ele sente medo. E o medo fez com que ele fosse afundando. E ele então pede que Jesus pudesse ajudá-lo, porque ele estava ali afogando. E esse é o nosso grande problema. Ao invés de mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, em Deus, às vezes nós permitimos que as circunstâncias que nos envolvem nos tragam medo e nos amedronte. A nossa psique, a nossa parte psicológica, ela é formada pelo nosso consciente e pelo nosso subconsciente. É dentro da lógica da psique humana que funcionam os computadores. No nosso subconsciente são armazenadas as memórias, as informações vividas, e vez ou outra, aquilo que está no nosso subconsciente armazenado vem à tona ao nosso consciente. E às vezes coisas que estão no nosso subconsciente vêm à tona no nosso consciente, nos trazendo medo. Às vezes coisas que nós nem sabíamos que tínhamos medo, passamos a ter porque aquilo nos tornou conscientes. Às vezes experiências passadas, frustradas, vêm à tona, nos proporcionando medo. E outro dia eu me peguei com um medo que estava armazenado no meu subconsciente, um medo que eu não tinha consciência. E eu queria usar isso para ilustrar o quanto aquilo que está guardado no nosso subconsciente, às vezes vem ao nosso consciente nos trazendo medo. E o que estava no meu subconsciente foi o seguinte: há 23 anos atrás eu perdi a minha mãe com câncer. E recentemente também perdi o meu pai com câncer. E o que veio ao meu consciente foi o seguinte: eu tenho uma grande probabilidade geneticamente de também ser acometido por um câncer. Foi um medo momentâneo que veio ao meu coração. Algum estímulo fez com que esse medo viesse à tona, viesse ao meu consciente. E eu fiquei pensando, eu não posso deixar que esse medo, essa probabilidade, interfira na minha vida. Se eu deixar esse medo tomar conta do meu coração, eu vou deixar de viver com medo daquilo que pode acontecer. E isso é muito comum em nós. Medos que estão no nosso subconsciente às vezes vêm à tona
no nosso consciente e passamos a viver uma vida de medo, dominada por medo, apreensões. Medo esse que às vezes tende a nos paralisar. E o que eu quero pensar com vocês é como vencermos então esses medos que fazem parte, né, da nossa vida. A primeira coisa que precisamos fazer para vencer os nossos medos é olhar para Deus de maneira fixa e depositar nele a nossa confiança. Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos grandes homens de Deus, homens tementes a Deus, que andavam com Deus, que se sentiram amedrontados. Isso mostra o quanto o medo é algo que faz parte da nossa realidade humana. Nós encontramos 2 salmos de Davi. Davi, que é um homem conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E lá no Salmo 34, Davi diz o seguinte: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Davi sentiu medo. E ele diz que buscou ao Senhor e Deus o respondeu, o livrando de todos os seus medos. O mesmo Davi no Salmo 56 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ele diz: quando o medo bater a minha porta, quando o medo estiver perto de mim, eu confiarei em ti. E o profeta Jeremias também, no livro de Lamentações, registra o seguinte: tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. Um grande profeta de Deus teve medo e Deus precisou chegar para ele e dizer, não tenha medo. Então, uma primeira coisa para vencer os nossos medos: olhar de maneira fixa para Deus e depositar nele toda a nossa confiança. Uma segunda coisa que precisamos fazer é agirmos. Temos atitude. Precisamos fazer a nossa parte. Quando depositamos a nossa fé e a nossa confiança em Deus, Ele nos dará as ferramentas e as instruções para vencer os nossos medos. Quem de nós não poderia, talvez, dizer que em algum momento Davi sentiu medo do grande gigante Golias? Nós sempre olhamos na perspectiva de um jovem corajoso e nós não temos dúvida disso. Mas será que em algum momento o grande gigante não deu um certo medo em Davi? Pela sua estatura, pela sua armadura e pela maneira com que ele afrontava todos os israelitas? Mas Davi confiava em Deus e Davi agiu com uma única pedra, uma pedrinha pequena. Davi derrotou o grande gigante Golias. Confiar em Deus e agirmos diante das estratégias e das ferramentas que Deus nos dará para vencermos os nossos medos. Uma terceira coisa: quando o medo nos rodear, nós precisamos procurar pessoas que tenham palavras sábias e palavras de Deus para nos ajudar a vencer os nossos medos. Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas. Deus usa pessoas com boas palavras que nos encorajam, nos fortalecem e nos motivam. Então, quando tivermos com medo, é importante confiarmos em Deus, agirmos, mas procurarmos pessoas de Deus, pessoas que tenham boas palavras, que vão nos encorajar e também nos fortalecer. E num caso extremo, onde o nosso medo venha durar, ser muito duradouro, venha continuar, esse medo também pode ser um medo patológico. E aí nós precisamos procurar a ajuda de um especialista, um psicólogo, um psiquiatra, que são pessoas que podem nos ajudar diante dos nossos medos. Precisamos, às vezes, de uma terapia
para lidarmos com aquilo que nos amedronta. Profissionais da saúde são pessoas usadas por Deus para também cuidar das nossas vidas. Nós temos a dimensão física, onde nós temos diversos especialistas que podem cuidar da nossa saúde física. Mas nós precisamos lembrar que também nós temos uma saúde psíquica e emocional. E às vezes nós temos receio, algum tipo de preconceito de procurar um psicólogo, um psiquiatra, quando às vezes algo não está bem conosco. Mas nós precisamos lembrar que assim como os médicos cuidam da nossa saúde física, existem os especialistas também que cuidam da nossa saúde psicológica e emocional. E nós não podemos deixar também de entender que essas pessoas em algum momento podem também nos ajudar a vencer os nossos medos. Primeiro, confiança em Deus. Não deixarmos de olhar para Deus. Porque quando deixamos de olhar para Deus, olhamos para as circunstâncias ao nosso redor e isso nos traz medo. Segundo, ações. Procurarmos em Deus aquilo que podemos fazer para vencer os nossos medos. Recursos disponíveis, estratégias dadas por Deus para vencer os nossos medos. Pessoas que possam ajudar-nos com boas palavras a nos encorajar e nos fortalecer. E num caso extremo que configure uma patologia, precisamos também procurar os profissionais da saúde para que eles possam também nos ajudar através de terapias a vencermos os nossos medos. Que eu e você possamos viver a vida sem medo. Embora o medo seja inerente à nossa natureza humana, mas nós não podemos deixar de usufruir as coisas boas da vida. Não podemos deixar de olhar para a beleza da vida e nos sentirmos paralisados por aquilo que nos traz medo. Aquilo que às vezes nos traz medo nunca vai acontecer. Aquele medo de perder um emprego, aquele medo de adoecer, aquele medo das incertezas que estão diante de nós são coisas que talvez nunca venham a acontecer. E isso traz ansiedade, traz apreensões e coisas que adoecem a nossa vida. Deus não quer que vivamos com medo. Por isso precisamos colocar a nossa vida na dependência dEle e confiarmos que Ele cuida da nossa vida em todos os detalhes. Ele cuida da nossa vida física, da nossa família, do nosso trabalho. Ele cuida do amanhã que está diante de nós. Deus cuida de tudo. Por isso, vençamos o medo, confiando em Deus, confiando na Sua palavra e crendo que Deus é aquele que cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. Ele cuida tão bem de nós que Ele já está cuidando de coisas que nós nem mesmo sabemos da nossa real necessidade. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. E se Deus nos permitir, na próxima semana nos encontraremos novamente para juntos meditarmos na preciosa palavra de Deus. E nessa palavra extraímos lições tão importantes e necessárias para a nossa vida e o nosso coração. Não deixe de deixar o seu like, que é esse joinha aí embaixo. Esse like significa que aquilo que você ouviu abençoou a sua vida e que foi bom para a sua vida e para o seu coração. Se Deus tocar no seu coração e você quiser deixar algum comentário, faça isso também. Esse canal também tem como objetivo estarmos dialogando e ouvindo a vocês um testemunho, uma maneira impactante que Deus tocou no teu coração. Seja participante do nosso canal. Um grande abraço e fique com Deus.